escrevo basicamente tentando responder, tentando me conhecer a partir do que me incomoda em mim mesmo, a partir do que me incomoda nos outros, ou talvez que eu incomode, do espaço que eu ocupo. Tanto no Ithaca Road quanto no Habitante, tem esse espelho. A Narelli é evidentemente mais um dessas pessoas com 30 anos, emancipada, uma Penélope, como eu digo, não é? Porque a Austrália funciona muito como a ilha de Ítaca aqui, né? Uma Penélope que não esperará o Ulisses voltar, uma Penélope que não precisa do seu homem para se afirmar, e sendo adulta e emancipada, alguém que não consegue amadurecer. Sempre me impressiona muito quando eu paro para comparar o que de fato somos hoje, os adultos de hoje, com os adultos da geração dos meus pais, né? Um sujeito de 40 anos era nitidamente, né, um adulto. Hoje você vê as pessoas de 30, 40, né, se vestindo como um adolescente débil mental, né, usando tênis de skate, né, andando de bonezinho e calção. Quantos anos tu tem? Eu tenho 50, moro com meus pais. Pô, beleza. Mas isso é estranho, caramba, né? Quando essa geração, né, que teve acesso à informação como a outra geração nem sonhou, quer dizer, um pai de família, né, na década de 60, dos seus 40 anos, não é? O grau de ingenuidade dele não se compara ao menino que mesmo 15 anos numa favela, porque a revolução tecnológica tirou a ingenuidade do nosso tempo. E ao mesmo tempo nos colocou numa perspectiva bizarra. Nós temos volume, nós temos uma certa emancipação, a própria emancipação das mulheres, e esse é um livro de meninas, não é à toa que a capa é cor-de-rosa, e são Penélopes, né, em fúria, digamos assim, e a Narelli vai passeando, porque ela é uma espécie, sabe, de cometa que vai botando tudo na órbita dela e vai destruindo tudo em volta. E o próprio narrador, que é o narrador na terceira pessoa, mas que na verdade é ela, não é? Ele fica sem saber as questões, não é? Que ela quis saber e não vai recebê-las, e o leitor também vai ficar, e Narelli diz, foda-se. E o narrador diz, foda-se também, não é? Porque o mundo hoje é um grande foda-se, né? E isso é meio preocupante. Perfeito. Então, tem esse rápido snap, assim, né? Tem e o Habitante é mais denso, né? É uma outra perspectiva, e que é muito específica. Eu concordo com todo esse ângulo, né, que é realçado pelo José Luiz. Evidentemente, algum ataque que eu tive no Habitante foi porque o Paulo Scott tentou escrever um livro sério sobre a geração dele. Cara, na verdade não é isso, né? Na verdade é um retrato, né? Uma perspectiva muito pessoal da personagem, dos narradores. E o que me incomoda, talvez, como ponto de partida, João Gabriel, é que, e me incomodou bastante, porque talvez, e porque foi eu que vivi, não foi a geração da década de 20 do século passado, ou da década de 40, não, foi a minha geração, nós que militamos e juramos que, no processo de redemocratização, né, todo mundo lá nos anos 80, com seus 15, 18, 20 anos, né, a minha geração jurou que não cometeria erros. A minha geração jurou que construiria, não é, um futuro acima de qualquer, sabe, uma pretensão. Nessa perspectiva é um pouco de acerto de contas, e a minha geração falhou, como a geração anterior falhou, porque esse é o íter da história, não é? E falhar e cair em derrota pode ser uma vitória também, né? Porque está vivo de modo geral e assumir o peso Você acha que a nossa geração vive uma história de derrota, do ponto de vista de político? Eu acho que todas as gerações precisam suportar o sonho que as recepciona no seu início, na sua juventude, e é preciso assumir, digamos assim, a impossibilidade de realizá-lo, e como é o texto que eu vou ler depois, não é? E suportar dentro dessa impossibilidade a derrota, que não a autorizará a jogar tudo fora.
Porque é preciso permanecer. Né? É preciso permanecer. Por que exatamente as gerações precisam sustentar o sonho falido daquelas que a precederam? Vocês acham que a nossa geração está sustentando o sonho falido das gerações anteriores? E na literatura, estamos sustentando um sonho falido? Ou inventamos algo de novo? Por favor, sejam breves, que o tempo está esgotado. Eu? Não. Difícil a pergunta, porque na verdade ela sai de dentro da ficção, ou pelo menos... Eu acho que sim, eu acho que nós vivemos... Eu escrevo porque eu quero contar histórias sobre pessoas que arcam com consequências de decisões que elas não tomaram. Jurandir é um exemplo disso. Vicente Campelo, em Nosso Grão Mais Fino, é um exemplo disso. E que decisões são essas? No meu caso, eu tenho origem no Nordeste agrário, o meu Nordeste, ele vai muito mal e ele vai muito bem para poucas pessoas e muito mal para a maioria delas. Essas decisões foram tomadas lá atrás. Até hoje nós lidamos com isso. Imaginar histórias é uma maneira de você melhorar as possibilidades de representação desse estado de coisas para que mais pessoas prestem atenção a isso, né? Paulo? Eu acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado.